vocês Alecontos, os contos de assombração, enganação e encantamento do ciclo 2, Aleca 2024. Bem-vindo às melhores histórias deste planeta. Conto de encantamento, o amuleto mágico, original por Alice Isaacson de Botton. Era uma vez um rei e uma rainha que tinham um amuleto mágico. Numa manhã, o rei acordou e viu que o amuleto tinha sumido. Ele acordou a rainha e contou tudo. A rainha não acreditou e voltou a dormir. O rei, preocupado, dormiu com ela. O amuleto, na verdade, era só da rainha. Ela, com muito sono, viu uma pontinha no bolso do rei. E claro que era o amuleto. O rei queria o amuleto porque queria ser mais rico do que antes. A rainha pegou o amuleto do rei, o rei acordou, tentou pegar o amuleto e os dois rolaram a escada. Estavam brigando quando os dois morrem, mas como estavam em volta do amuleto, eles reviveram sem lembrar de nada e viveram felizes para sempre. Mas o mistério continua. Quem matou eles? Na verdade, o amuleto sempre foi mágico, e algum guarda do castelo fingia de ser do bem para matar o rei e a rainha e virar rei. Fim. Conto de assombração. As 5, Amora Cardoso. Havia 5 meninas e o nome delas eram Nina, Sol, Brisa e Berê. Elas iam dormir na casa da Nina. Então a mãe da Nina disse: "Tá na hora de dormir." "Tamo indo", responderam todas. Boa noite, boa noite." Então Brisa acordou. De repente, ouviu vozes. "Brisa, venha cá." "Socorro, socorro!" se desesperou Brisa. As meninas todas acordaram e ouviram as vozes e viram alguém com capa preta. Se ouviu um grito. "Ah, é minha mãe", disse Nina. A mãe da Nina estava atrás do sofá assustada. Todas saíram da casa e ninguém teve coragem de entrar lá de novo. As 5, parte 2. Brisa disse: "Cadê a Berê?" "Ela ficou lá dentro", respondeu Sol. Quando a porta se abriu, era a Berê, mas ela estava com a capa preta. "Você?", perguntou Brisa surpresa. "Sim, mas por quê?" "Desde pequena eu sou tratada como uma bebezinha e não aguento mais. Eu não vou deixar você machucar as minhas amigas", falou Brisa. "Eu não quero nada com elas. Eu quero com minha família", respondeu Berê. Todo mundo ficou de boca aberta e a mãe da Nina desmaiou e o resto chocados. As 5, parte 3. Menos a Brisa, ela ficou triste, porque a Berê era a irmã dela. "Por que você quer machucar a nossa mãe?", disse Brisa. "Boa pergunta. É que eu não aguento mais o que ela fala." "Mas por quê?" "Porque sim, sim a resposta." "Peraí, sim a sim resposta. O que estava rolando mesmo?" "Não lembro", disse Brisa. "Pareceu que foi um feitiço." "Eu também não", disse Berê. "Aceita e deixa pra lá", falou Berê. O que a Brisa não sabia é que a Berê estava levando ela para uma armadilha mortal. A Brisa logo saiu do transe e falou: "Você me traiu!" Nesse momento, a caverna explodiu e ninguém mais ouviu falar das 5 de novo. Dizem que elas ainda estão vivas em algum lugar do mundo. Fim. Conto de assombração, o assassino sinistro, por Antônio Maita Costa. Capítulo 1, o assassinato. O detetive Sr. Marinho estava na frente de um morto com uma corda amarrada no pescoço. Quando ele saiu, ouviu-se um tiro. Ele correu para dentro, mas quando chegou não havia nada. Voltou ao carro e foi para o escritório. Abriu a porta, subiu as escadas e entrou. Os detetives estavam esperando por ele. "Demorou muito", senhorita Rosa disse. "Teve outro assassinato", ele completou. "Agora é a vez do professor Black", ele disse. "Demorou muito", professor Black disse. "Chega de papo", dona Violeta gritou. "Cadê a dona Branca?" "Ah, sei lá",
ele disse Sr. Marinho. Quando olharam, o professor Black estava morto com uma faca enfiada no coração. Capítulo 2. Chamas. Ouviu-se um grito. Era Marinho. Tinha tomado um tiro no braço. Todos levaram um susto. Todos ajudaram a levar o Sr. Marinho até o carro. Quando chegaram no hospital, o médico curou o Sr. Marinho rapidamente. Voltaram ao carro e foram para o escritório. Quando chegaram no escritório, ele estava em chamas. Fala sério. Quem ia ser o idiota para fazer isso? Disse a senhorita Rosa. Vamos construir um novo escritório, completou o Sr. Marinho. Não, é muito caro. De jeito nenhum, respondeu Violeta. Capítulo 3. O assassino se revela. Coronel Mostarda apontou o revólver e disse: Rendam-se a mim ou morrerão. De jeito nenhum, Dona Violeta disse. Você ficou louco? Óbvio que nos rendemos, Sr. Marinho disse. Coronel Mostarda tirou 5 vezes. Como você sabe a nossa base, hein? Disse a senhorita Rosa. Não ligo para isso, mas sabe que eu tenho? Mostarda disse e mostrou Dona Branca. Capítulo 4. O fim da história. Precisamos salvar Dona Branca. Ô filho, tá na hora de guardar o jogo, a mãe disse. Conto de enganação. A máquina roubada por Edgardo Vale da Nossa. Em uma cidade gigante viviam Frederico e Givanildo. O Frederico era um ladrão e o Givanildo era um rico. O Givanildo comprou a Heineken. E o chefe do Frederico pediu que ele, à noite, roubasse a máquina da Heineken. E foi. O Givanildo esqueceu de botar câmeras e grades, porque ele tinha acabado de comprar a Heineken. E não deu tempo do Givanildo botar. Achando que estava tudo bem, foi dormir. O Frederico, à noite, roubou a máquina e levou ao seu chefe. Quando o Givanildo acordou, percebeu que tinha roubado a máquina e falou: Ah, não! E botou muitas câmeras de grades e falou: Ufa! Falou suspirando. E decidiu se vingar do ladrão e do chefe. E comprou um revólver, uma bomba relógio e um chocolate. E um embrulho e disse: ha, vou me vingar dele, ha. Embrulhou o chocolate em cima das bombas e depois comprou um laço e um papel de presente. E embrulhou em uma caixa do correio. Falou: Te peguei, Frederico. Ha. Falou baixo. Pensava: Que pobre menino. Quando Frederico chegou em casa, o Givanildo entregou o pacote em nome do chefe dele. O chefe às vezes dava agrado para ele, mas embaixo do chocolate tinham as bombas relógio e mandou para o correio. Quando tocou a campainha, falou animado: Alguma coisa chegou. Tem um cheiro bom. Falou feliz, mas não comeu. Só botou dentro da casa porque tinha que regar as plantas. Mas as bombas e relógio explodiram e a casa explodiu e o Frederico falou: não! Falou chorando. Mas no covil do chefe tinha casas disponíveis e ele comprou. O Givanildo tinha comprado a máquina que o Frederico tinha roubado. Com a máquina nova, poderia pensar em um plano para se vingar. E o plano era: o chefe do Frederico ser a isca.
Mas o Frederico que vai morrer, o chefe só vai preso. Para conseguir o plano, ele comprou sonífero, café, uma xícara, prateleira, umas placas de desconto, pediu ajuda à polícia e botou em prática. Ele botou a placa na prateleira, escrito promoção do café, e botou o sonífero no café. Quando o chefe foi comprar o café, comprou o café do Givanildo com sonífero e foi para o covil fazer o café para dar para o Frederico. Quando o Frederico tomou o café, desmaiou e o Givanildo botou uma arma no bolso do chefe quando ele estava distraído com o Frederico desmaiado. O Givanildo, pela janela, atirou no Frederico e desceu. Depois chamou a polícia para prender o chefe. O chefe foi incriminado por estar com uma arma no bolso. Não houve mais roubos na Heineken. Conto de Encantamento, O Inferno da Magia, por Francisco Luiz Fernandes. Uma escola de magia contra monstros tinha 2 alunos que eram melhores amigos, o Lucas e o João. Uma noite, um monstro classe 6 invadiu o castelo e estava aprisionando os alunos numa prisão no inferno. Os 2 alunos, João e Lucas, levitaram o monstro e jogaram para longe, mas agora tinham que salvar os outros alunos no inferno. Eles reuniram toda a magia que tinham aprendido e criaram um portal. Vamos entrar? Disse João. Vamos, respondeu Lucas. Entraram no inferno. Lá parecia tudo estranho, tudo vermelho. Eles andaram mais um pouco, até que acharam a prisão com 2 guardas. Os 2 ficaram invisíveis. Eles entraram e acharam a jaula onde estavam os alunos. Lutaram contra os guardas e os derrotaram facilmente. Salvaram os alunos, atravessaram o portal e voltaram para o castelo. Fim. Conto de Assombração, A Creche Uma Assombrada, por Gabriel Barroso Araújo. Em um dia lindo, o pai de Player levava-o para a creche. Quando o Player viu o nome da creche, Jardim da Infância do Bambam, ficou assustado. Juro que não quero ir nessa creche, ela está cheia de bicho babão. Quando o pai foi embora, ele estranhou. Nenhuma babá, ele perguntou Player para si mesmo. Ele ouviu de dentro da caverna. Repetiu a voz. Player viu uma língua se movendo. Quando deu fé, a luz tinha se apagado. Player ficou com medo e viu uma criatura metade espetada e outra metade normal com um chifre. Player começou a correr, mas no caminho encontrou o Bambam. Socorro! Gritou Player e foi pego pelo Bambam, que o carregou até uma máquina e apertou um botão. Depois de um tempo, Bambam tirou o Player de lá. Player começou a se sentir uma ave, e tinha virado uma ave. Mas quando seu pai chegou e viu o que tinha acontecido com Player, saiu correndo gritando socorro! E o abandonou. Quando o pai de Player voltou e disse assim, aí que eu vou voltar a encontrar meu filho. Player começou a se acostumar com viver com Bambam com metade normal, com um chifre, e a outra metade espetado, que se chamava Beret Giggle. No dia seguinte, Bambam ligou para as famílias. Ei, será que vocês podem trazer suas crianças? Por favor, disse Bambam. Falou para os amigos. Estão com fome, então vou trazer um banquete. Opa, estou atrasado, disse Bambam e voltou com um monte de crianças. Do mesmo instante, Bambam e Beret Giggle avançaram sobre eles. Vem, Player, disse Bambam, mastigando um pâncreas. Player foi, nem percebeu que começou a bicar o cabelo de uma criança. Quando o pai voltou e viu sangue no chão, saiu correndo pedindo socorro e prometeu que nunca mais ia voltar na creche. Adeus, filho, ele disse e não mais voltou. Player ficou com os monstros até a morte. Contos de Encantamento Místico, por Gael de Nath Lorenzetti. Parte 1. Era uma vez 2 velhos amigos, Fred e Goy. Eles moravam no calabouço do reino, porque roubaram uma loja de antiguidades.
Fred, outro prisioneiro fugiu dessa prisão, falou Goy. Como será que eles conseguem fugir? Falou Fred. Ah, não sei, só sei que o rei deve estar surtando por causa de tantos prisioneiros fugindo. Ah, gritou o rei. Estou sendo um péssimo rei, estou deixando muitos prisioneiros fugirem. Se isso continuar, vai haver pânico, gritou o rei para seu conselheiro em um quarto cheio de relíquias lindas e artefatos mágicos. Meu rei, acho melhor triplicar a segurança, falou o conselheiro com voz firme. É mesmo, você está certo, meu fiel conselheiro. Uma noite depois... Pá! Os guardas ouvem um barulho no quarto do rei e vão para lá. Quando eles chegam, o rei desapareceu. Então o reino entra em pânico e os prisioneiros começam a fugir. Parte 2. Ei, Fred, parece que o rei desapareceu. Não percebe que essa é a oportunidade perfeita para fugir? Falou Goy com voz de que isso era óbvio. Então nosso tempo está acabando. Assim que o ministério descobrir, vão mandar novos guardas, falou Fred. Ok, vamos fugir esta noite, falou Goy, esperançoso. Chega a noite. Então, Goy, como vamos fugir? Pergunta Fred. Goy cospe um clipe da boca e abre a porta. E agora, para onde vamos, Goy? Pergunta Fred. Por ali, falou Goy. Parte 3. Os dois fogem da cela. Tá bom, Goy, e agora? Falou Fred. Mas não recebe a resposta. Então, aparecem dois guardas. Ei, fiquem parados! Falem os guardas com voz alta. Fred solta um feitiço e os guardas caem no chão, petrificados. Correm para a saída. Fred e Goy soltam os hipogrifos da jaula, montam e saem voando. Uhul! E agora, para onde a gente vai? Pergunta Fred. Eu sei um lugar muito bom. Então, Goy aponta para a escola mais deslumbrante e linda de magia de Hogwarts. No céu aparece um desintegrador. Desintegra o hipogrifo. E Fred e Goy caem. Grita Fred e Goy juntos. Parte 4. Num campo de flores lindo, com tecidos lindos e maravilhosos de seda. Fred e Goy começam a olhar mais atenciosamente e veem uma casinha. Lá está uma garça arrancando suas penas para fazer aqueles tecidos tão lindos. Depois olharam para o campo de flores e viram gnomos feios e mal vestidos cuidando daquelas flores tão lindas. Foi quando Fred viu uma bola de fogo vindo e gritou: "Cuidado!" Empurrou ele mesmo e Goy para o lado e apareceram 3 bruxos que começaram uma luta de magia contra os dois. "Ataque de Saci-Pererê!" grita Fred e um dos bruxos fica com uma perna só. "Ataque da cala-boca!" fala outro bruxo e Fred fica sem boca. Fred tenta falar. "Avada Kedavra!" Goy grita e derrota os bruxos. Depois dessa aventura, Goy e Fred resolvem morar em Hogwarts para sempre. Fim. Conto de Assombração. Sr. Check, 1974, por Ian Pinheiro Trindade. Num dia cinzento, o detetive espião, Sr. Check, estava lendo jornal e viu muitas notícias de desaparecimento de quem passava pela Rua da Foice, um lugar onde se abrigava uma gangue de criminosos. Naquela hora, recebeu uma chamada pelo seu antigo telefone que dizia: "Socorro! Socorro! Venha até a Rua da Foice, 1974, por favor!" Alguma coisa interrompeu o pedido de socorro. Naquela hora, o Sr. Check entendeu o que estava acontecendo. Ele pegou um revólver, enfiou no cinto, foi para o carro e saiu do escritório. Foi chegando no endereço e viu algumas casas abandonadas e um cemitério. Mas o que mais chamava a atenção era uma mansão com uma placa bem grande que dizia 1974. O Sr. Check foi adentrando na mansão e encontrou muito sangue e ossos. Ele ouviu uma voz saindo da escuridão, se aproximou e ouviu o som. "Que bom que veio, Jack." "Quem está aí?" perguntou. Ele viu um quadro com uma imagem macabra e logo percebeu que a imagem não estava mais lá. Olhou para trás e viu ela correndo em sua direção. Em seguida, puxou a arma e disparou. Jack estranhou, porque no buraco onde a bala tinha atravessado havia cabos e placas de programação. Ele chamou a equipe, mas quando eles chegaram, o Sr. Check não estava mais lá. No dia seguinte, ele apareceu vivo no escritório, como se nada tivesse acontecido.
Capítulo 2. A gangue. Quando Jack chegou no escritório, todos perguntaram como ele sobreviveu. Então ele começou a contar. Quando cheguei lá, tinha uma assombração, que na verdade era um robô assassino, feito com tecnologia roubada por uma gangue do local para focar a atenção dos policiais na Rua da Foice e deixar as outras ruas livres para os assaltos. Mas o único mistério é qual é o chefe dessa gangue. Então ele leu muitos livros e pesquisou muito. O chefe era um antigo traficante de armas chamado Rick Malevos. Capítulo 3. Rick Malevos. Sr. Jack ouviu falar que Rick morava na própria mansão 1974. Então ele voltou para aqueles destroços e viu um buraco no lugar do quadro. Ele se espremeu e passou pelo buraco. Viu uma cabeça no chão. Era a cabeça de Rick. Então ele ligou uma lanterna para ver melhor e olhou para a mesa do lugar. E viu um bilhete que dizia: "Eu morri, mas voltarei e vou te pegar, Jack." Assinado Rick Malevos. Conto de enganação. O garçom travesso por João Buraca. Otávio, demônio juvenal e cabeça de mandioca iam jantar num restaurante para comemorar o aniversário da morte de 32 anos do Otávio. Do restaurante, comeram um bolo de lagosta com minhocas fritas. Então, acabou a luz. Apareceu uma sombra estranha que parecia uma pessoa com garras e todos ficaram com medo, até o Otávio. Os três se esconderam no banheiro e a sombra começou a bater na porta e falar: "Eu vou matar os três. Mesmo que um já estando morto, eu vou matar os outros dois." Foi então que o demônio juvenal pegou uma frigideira que estava no banheiro, tomou coragem, abriu a porta e bateu na cabeça da sombra. Quando eles foram ver, era o garçom que queria assustar as pessoas vivas ou mortas, para que todas fossem embora do restaurante e então pudesse descansar sozinho. O garçom ficou caído e eles foram embora. Ele foi preso. O restaurante fechou. Então as pessoas que estavam naquela noite pensaram: "Nossa, nunca mais vou nesse lugar." Depois de um mês, um pizzaiolo italiano super famoso comprou o restaurante, que virou uma pizzaria. Como a pizza era muito boa e o garçom não era travesso, o lugar virou o mais frequentado da Itália. E fim. Conto de enganação. A tartaruga e o fazendeiro. Aí José de Fernando. A tartaruga morava no quintal do fazendeiro em um buraco de uma árvore. Um dia o fazendeiro estava na varanda olhando a fazenda quando viu a tartaruga entrando na árvore e surtou. "Não pode ser tartaruga na minha árvore." O fazendeiro odiava tartarugas. Ele estava com tanta raiva que colocou câmeras grades e deixou a casa toda protegida. A tartaruga percebeu que morava numa fazenda e, como odiava fazendeiros, bolou um plano. Já era tarde, a tartaruga fingiu de dormir. O fazendeiro viu que a tartaruga dormia, desligou as câmeras e foi dormir. A tartaruga, às 11 em ponto, saiu de fininho e foi à mata procurar o macaco. Andou por 5 minutos e cruzou com o macaco. "Dona Tartaruga, andando pela mata essa hora", disse o macaco. "É, macaco, na verdade eu prefiro que você se enfie na areia do fazendeiro fingindo de assaltador de casas." "Assaltador de casas?", perguntou o macaco. "É, agora venha." No caminho foi explicando seu plano para o macaco. O macaco viu o estado da tartaruga e aceitou. A tartaruga ajudou o macaco a entrar na lareira e voltou para a árvore. De manhã, o fazendeiro acordou às 10, entrou na sala onde estava a lareira e ficou lá olhando nada. Quando o fazendeiro levantou, o macaco falou com voz medonha: "Onde você está indo? Vem aqui." O fazendeiro, pálido, morrendo de medo, deu 2 passos para frente. E o macaco disse: "Vem mais pertinho, senão eu roubo sua fazenda." O fazendeiro correu para frente e o macaco disse: "Agora fuja, senão eu mato seus bois." O fazendeiro saiu correndo e nunca mais voltou.
ficou muito tempo fora. O fazendeiro queria até voltar, mas correu tanto que nem sabe o caminho. E a tartaruga ficou com a fazenda só para ela, mas convidou o macaco para morar com ela, já que ele expulsou o fazendeiro. Conto de enganação. O viajante e o preguiçoso, de Martin Sene. Em uma cidade pequena, vivia um fazendeiro muito preguiçoso, mas tinha uma fazenda. Um certo dia, ele estava na sua fazenda e ouve um toque-toque. Desconfiado, ele pergunta, quem é? E o outro responde, sou um viajante, você pode me dar um gole de leite? O fazendeiro vai pegar lá fora, mas o viajante tranca tudo e fica com a fazenda. O goiaba do fazendeiro espera 15 dias lá, mais nada. Antes que ele fosse embora, o viajante sai fantasiado de camponês e corre atrás deles, gritando, o viajante saiu da sua fazenda e foi pro bosque do diabo. O moço sai correndo pelo bosque, atrás do viajante, mas ele não esperava uma armadilha. Pelo que eu sei, ele está lá até hoje. Conto de encantamento. Os feitiços, de Noel Betoni Boétios. Capítulo 1. A bruxa. Era uma vez uma bruxa bem feia. O nome dela era Chocalha. Ela tinha 19 anos e queria namorar um príncipe. Chocalha começou a procurar. Achou vários pretendentes, só que ninguém a aceitou em casamento. Até que um belo mercador perguntou um dia, qual é o seu sobrenome? Ela respondeu, Regergan. É o sobrenome da rainha da Polônia, disse o mercador. E a levou para a Polônia. No caminho, o mercador falou, sou o príncipe da Ucrânia, e a beijou. Imediatamente, a bruxa virou uma bela moça com coroa e tudo, só que pelada. A história da princesa pelada apareceu no jornal. A rainha ficou sabendo e a convidou ao castelo, sabendo de algum jeito que era sua filha. No castelo, a rainha deu belas roupas à moça e no jantar falou para a filha que seu nome era Amora. No final do jantar, sua mãe foi ao banheiro e logo depois sua filha foi também. Quando a Amora chegou no banheiro, deu um grito. Capítulo 2. Os piolhos. Todos os servos vieram ver o que havia acontecido. Amora começou a chorar. Viu a mãe caída no chão. Amora ouviu dizer de um monstro imbatível e estava na cidade. Pegou sua varinha e se teletransportou para lutar contra o monstro. Quando chegou ao topo do prédio, viu sua mãe desmaiada com piolhos por todo lado. E no primeiro feitiço, Amora já derrotou todos os piolhos que caíram no chão. E ouviu sua mãe quase morta falando, se case com o mercador, ele será um bom marido. Conto de enganação, As Duas Preciosas, de Otto Calça Gonçalves. Há 10 anos atrás, fuja, Nino, disse o pai. 10 anos depois, um rio, eu posso beber água, disse Nino. Agora vou para casa. 5 minutos. Depois, em casa, consegui fugir deles. É bom ser um macaco. Oi, Midas, cumprimentou Nino. Oi, Nino, respondeu seu irmão Midas. A pedra vermelha está com você? Perguntou Nino. Sim, aqui, falou Midas, mostrando a pedra que estava em sua mão. Boa, já volto, tá bom? Disse Nino. Tá, respondeu Midas. Tchau, tchau. Lá fora. Disfarce pronto, exclamou Nino e foi procurar uma loja para enganar um vendedor. Nino precisava de comida, mas como não tinha dinheiro, enganava os vendedores para conseguir o que queria. Algum tempo depois, achei uma loja boa, disse Nino. Oi, meu senhor, está vendo aquele carro ali? Oi, sim, estou vendo, respondeu o vendedor. Lá no porta-malas tem uma mala de dinheiro, disse Nino. Você pode pegá-la. Vai, Nino disse empurrando o vendedor. Tá, respondeu o vendedor ansioso. Up! Mais do que rápido, Nino pegou a comida que precisava e meteu o pé. Você é muito burro, gritou Nino. Que cara malandro, disse o vendedor. Disse o vendedor triste. Na casa de Nino. Cheguei, disse Nino. Disse Midas com medo. O que foi? Pergunta Nino. Se eu te contar, você promete que não fica bravo? Pergunta Midas.
Tá, eu não fico. Ok, eu perdi a pedra, murmura Midas triste. Nino dá uma pedrada em Midas. Piu! Ai, por que você me deu uma pedrada? Pergunta Midas com dor. Olha a pedra que eu atirei, responde Nino. Você... Fala Midas bravo, ao mesmo tempo feliz com a pedra. Sim, eu peguei a pedra, diz Nino rindo. Ah, cara, por que você fez isso? Pergunta Midas bravo. Ha, olha a sua cara, debocha Nino. A comida tá pronta, grita a mãe dos macacos. Vamos logo jantar, Nino, falou Midas. Tá bom, respondeu Nino. Ah, eu trouxe pão, Nino fala para a mãe. Ok, vamos comer no café da manhã. Cá? Responde a mãe. Tá bom, responde Nino. Agora vem jantar, gritou a mãe. Depois do jantar, quem escolhe o filme? Pergunta Nino. Ô Midas, respondeu a mãe. Depois do filme, vão dormir, crianças, fala a mãe. Ah, droga, os dois falam juntos. No dia seguinte, cadê o pão? Pergunta a mãe. A si mesma. Nino boceja. Irmão, a pedra sumiu! Fala Midas desesperado. É mentira, não é? Pergunta Nino desconfiado. Não, é sério! Responde Midas. Não! Grita Nino desesperado. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um ladrão conhecido por todos resmunga com o pão em um bolso e a pedra no outro. Que trouxas! De volta à casa de Nino. Vamos atrás do ladrão agora! A mãe fala para os dois filhos. Eles saem correndo em direção ao ladrão. O chip que eu coloquei na pedra está funcionando. Vamos logo, diz Nino, apressado. Corre, mãe. Tá. A mãe fala aos filhos, é completa dizendo a si mesma. Ai, o pão, que droga. Ali está o ladrão, aponta a mãe. Devolve o pão, idiota, fala a mãe, partindo para cima do ladrão. Mãe, vamos voltar, pede Nino. Por quê? Vamos atrás do ladrão, diz a mãe. É que eu coloquei um chip na pedra, explica Nino. Ok, vamos para casa agora, fala a mãe. Em casa. Cadê o pão, filho? O ladrão pegou, se esqueceu, mãe? Pergunta Nino. Mas eu sei o nome dele. Qual é? Pergunta a mãe e Midas. Zecão. Ah, e eu descobri onde ele mora, completa Nino. No bairro Pão da Sela, na Anta. Casa 164. Então vamos, diz a mãe, preocupada com o café da manhã. Não, mãe, não é assim. Precisamos de um plano, fala Midas. Ai, tá bom, fala a mãe desanimada. Já sei, fala Nino empolgado. O quê? Mãe e Midas falam juntos. Depois de Nino contar o plano. Entenderam? Pergunta Nino. Sim, Midas e mãe falam juntos. Na casa do ladrão. Vamos, comece com o plano, Midas. Midas sussurra. Tá, sussurra Nino de volta. Toque, toque. Nino bate na porta do ladrão. Quem é? Pergunta o ladrão. É da loja de itens raros, responde Nino disfarçando a voz. O ladrão, pensando que Nino é um vendedor de itens raros, abre a porta pensando. Já sei, vou roubar ele. Tá, vou abrir a porta. Pronto. Responde o ladrão. Olha, eu tenho uma das pedras muito poderosa. Eu disse Nino mostrando a pedra azul. Sério? Que você quer vendê-la? Pergunta o ladrão, pensando num jeito de roubar a pedra. Sim, eu posso trocar
por uma pedra de outra cor se você tiver. Sério? Se você tiver. O que eu acho que você não tem. Sério? O ladrão pergunta de novo. Sim. Eu posso levar essa pedra para analisá-la? E ver se ela vale o mesmo que a pedra azul que eu tenho? Toma a pedra vermelha, fala o ladrão ao entregar a pedra de Nino e Midas. Obrigado, agradece Nino. De nada, responde o ladrão. Tchau, tchau. Isso que é ótimo, pensa o ladrão. Deu certo, Midas fala. Que burro, diz Nino. Isso, o plano de entrar enquanto você está conversando e trocar as pedras falsas pela verdadeira deu certo. E o pão? A mãe perguntou. Não peguei, Midas fala. Ah, que droga, estamos sem café da manhã. Mãe se entristece. Conto de Assombração, O Sumiço do Noivo, por Ravi Tatiti Fontafausen Vitali. Era uma vez uma casa mal assombrada, que estava à venda. Certo dia, um cara chamado Jack comprou a casa. Ele falou com a noiva Alice, que comprou a casa para eles morarem. Então, entrou na casa e nunca mais falou com sua mulher. Ela achou que ele tivesse morrido. Como era uma detetive, foi investigar o que tinha acontecido. Então disse, melhor eu ligar para ele. Quando ela ligou, o telefone explodiu. Ela foi vista sangrando. O vizinho ligou SOS. A Alice foi socorrida, ficou 3 semanas internada com tubos de respiração. Ela acordou e disse, onde eu estou? Como eu cheguei aqui? O médico disse, o Billy ligou para a enfermaria. Você está na ala laranja. Como assim? Disse Alice. A ala laranja significa que o seu incidente foi muito grave, disse o médico. Jack nunca mais apareceu, e esse mistério perdura até hoje. Depois de 1 ano, ela se casou com outro homem chamado Davi. Tiveram 2 filhas, gêmeas e 1 filho. As gêmeas se chamavam Lara e Laís, e o filho se chamava Luiz. A família adorava jogos de tabuleiro, e todos viveram felizes para sempre. Aí, é claro, compraram outra casa. Fim. Conto de Assombração ou Escuro. Portei na calça, menino. Numa noite sombria, na vila, 2 crianças iam à floresta acampar e convidaram mais outra criança. Elas foram lá, dormiram, acordaram e uma criança sumiu, o B. Todas ficaram muito assustadas. A noite chegou e disse, vocês nunca vão sair daqui. Não, a gente vai sair daqui, disse Bebê. Os 2 amigos conversaram e decidiram um plano, fugir pela manhã depois que a noite fosse embora. Eles dormiram e outro amigo sumiu, o Bebê, mas ninguém sabia por quê. Só sobrou Bento. Bento percebeu que os amigos ficaram morrendo de fome, saíram para procurar comida, se perderam e morreram. Bento voltou para casa na manhã seguinte, sem os amigos. E fim. Conto de Assombração, por Bento Cude, a história dos 2 irmãos. Era uma vez uma mansão gigante muito mal assombrada. Lá na mansão iam morar 2 irmãos. O nome deles era Fred e Jorge. Os 2 eram irmãos e gêmeos. Os irmãos abriram a porta. Quando a porta fechou, um machado saiu da parede e quase matou um dos irmãos. Você acha que alguém fez o machado sair
da parede de propósito? Falou Jorge. Talvez. Acho que eu vi alguém, falou Fred. Jorge foi acender a luz. Por um instante a luz ficou acesa, depois apagou. Jorge foi procurar alguém para acender a luz, mas não tinha uma pessoa, então foram dormir. Os irmãos acordaram bem cedinho, às 7 da manhã. Eu vou fazer o café da manhã, disse o Fred. Tá, eu vou dar uma volta pela mansão, disse Jorge. Tá, disse Fred. Jorge foi caminhando e encontrou uma placa com um símbolo de caveira escrito perigo. Jorge ficou com medo, mas seguiu em frente. Depois de 30 minutos, de repente o Jorge pisou em um pedaço de chão e o chão começou a tremer. Jorge escorregou e caiu em um escorregador que levou para o subsolo. Jorge, vem comer o café da manhã, disse o Fred, mas nada de ouvir a resposta do irmão. Enquanto isso, Jorge andava pelo subsolo e encontrou uma fábrica assombrada. E lá tinha um machado e robôs. A pessoa que trabalhava na fábrica se chamava Horácio. O homem percebeu Jorge andando e disse: Oi, estranho, qual é o seu nome? Oi, o meu nome é Jorge, disse ele. O meu é Horácio. Eu caí em um escorregador e o meu irmão Fred deve estar me procurando. Foi você que mandou um robô jogar um machado quando eu cheguei? E você pode me levar lá pra cima? Perguntou Jorge. Eu que mandei o robô, posso levar você, mas com uma condição. Qual? Dominar o mundo para ser mau e poderoso. Tá, então me leve que eu ajudo, disse ele. Jorge subiu numa escada e estava lá em cima. Ele foi correndo para o Fred e contou tudo para ele. Arrumaram as malas e foram para a Argentina. Horácio, que andava devagar, ficou para trás. Até hoje tenta executar seu plano de dominar o mundo. Fim.